Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Mas antes, eu quero mais uma vez lembrá-los de nos seguirem nas nossas redes sociais, aqui no YouTube e também no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrá-los, que estamos também no Spotify. E agora eu quero falar um pouquinho da nossa parceira aqui do podcast, que é a Agrícola Alvorada. A Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso, é uma empresa que oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes, especialidades e tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. É a empresa que é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E chegamos no nosso 23º episódio com um convidado especial aqui no podcast do Momento do Campo, uma pessoa, gente, que entende muito do agro e que a gente vai conversar hoje um pouquinho de um assunto bem interessante, que são perspectivas da distribuição de insumos no Mato Grosso. Convido agora o Darcy Bartman Neto, que é diretor de marketing da Agrícola Alvorada. Darcy, é um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios da Magna Vídeo para esse episódio do podcast. Prazer é todo meu, Veridiana. Queria começar parabenizando vocês por esse trabalho. É o podcast Momento no Campo. Acho muito importante a gente tentar se comunicar, levar um pouco do nosso agronegócio, né, para a sociedade como um todo. A gente, infelizmente, nosso país tem uma mídia mais voltada para a esquerda, fala muito mal do agronegócio brasileiro, que é um agronegócio sustentável. É o agronegócio mais sustentável do mundo, eu posso garantir. Posso citar vários exemplos disso para você. Acho que quem teve a oportunidade de visitar aí vários países, né, como eu tive a oportunidade, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você pega uma estrada, passa ao lado do rio Mississippi, você passa por vários e vários quilômetros sem ter uma mata ciliar. Você vai para a China, que eu tive a oportunidade de ir 2 vezes, é um país que não tem nenhuma floresta intacta até hoje. Se você vai para a Europa, por exemplo, que tanto nos critica, né? Você desce na Espanha, por exemplo, você chegando no aeroporto de Barajas, você vê que não tem praticamente nenhuma mata ciliar na beira dos rios. E nós aqui no Brasil, esse dado é da NASA, nós temos 65% da nossa floresta intacta até hoje. Como você bem sabe, né, muitos dos agricultores no Brasil preservam 80% da sua área ainda em florestas nativas, né? Então, eu acho que o agronegócio brasileiro ele é um exemplo para o mundo como um todo. É importante a gente levar essa informação para a sociedade. Olha só, como eu falei, gente, é uma pessoa que entende muito do agro, uma pessoa que viaja muito, que está sempre se informando aí em tudo que é relacionado ao agronegócio. Mas antes, Darcy, da gente começar o nosso bate-papo, acho que é válido, né, as pessoas conhecerem um pouquinho quem é o Darcy, contar um pouquinho da sua trajetória, que a gente sabe que as coisas não são sempre tão simples, né? É diretor de marketing, beleza. Mas e para chegar até ali? Conta um pouquinho pra gente. Você é aqui do Mato Grosso, também veio de outra região do país. Uhum. Me fala um pouquinho de quem é o Darcy. Hoje eu me considero mato-grossense, né? Mas eu sou nascido no interior de São Paulo, uma cidade chamada Rio Claro. E na minha família, eu fui o único neto que me interessei pelo agronegócio. O meu avô tinha um sítio, né? Ele sempre convidava os netos para visitar esse sítio, eu era o único que sempre queria ir com ele. Despertou minha curiosidade, né, pelo agronegócio. E Rio Claro é ao lado de Piracicaba, onde tem uma das principais faculdades de agronomia do país, que é a Exalc USP, onde eu tive a oportunidade de estudar. Eu passei 5 anos, né, em Piracicaba, né, no interior de São Paulo, fazendo curso de engenharia agronômica, e comecei a minha carreira lá em São Paulo mesmo, né? Comecei na BASF, uma multinacional alemã, bem conhecida, na área de pesquisa e desenvolvimento, né? E
Achei na época até que ficaria muitos e muitos anos nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ir para a área de marketing dentro da BASF, morar na capital, em São Paulo. Para mim foi uma grande experiência de vida, né? Um menino do interior. Naquela época eu tinha 23 anos apenas e fui morar em São Paulo, capital, Novo, né? sozinho. Aham. E foi uma super experiência também, me abriu várias portas, né? Tive a oportunidade de interagir com a alta liderança da empresa, aprendi muito nessa época. Mas não queria ser o agrônomo de escritório para sempre, né? Falei, eu quero ir para o campo, quero conhecer o campo. Aí me deram a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul ou vir para o Mato Grosso. E naquela época, né, Mato Grosso era um grande desafio, isso foi em 2008, faz um bom tempo. Por isso que eu falo que eu me considero Com mato-grossense certeza, com já. certeza. Então vim morar aqui no Mato Grosso como representante técnico de vendas da BASF. Na época eu vim para atender a Agrícola Alvorada, né, a empresa que hoje eu trabalho. Aí passei 7 anos e meio na BASF. Nesse meio tempo eu trabalhei numa outra revenda local, que depois foi vendida para o Grupo Lavoro. E estou há 4 anos agora na Agrícola Alvorada. E só há 6 meses nessa função nova de diretor de marketing. Um novo desafio para mim. Você falando isso, a gente vê como é importante, né, Darcy, a gente realmente não pular etapas, né? Você passou por todo um processo, é aquele jovem do interior que foi para a cidade grande, porque não é simples, né? Eu conheço pessoas que às vezes não saem da cidade que sempre viveu de forma nenhuma, mas também existem aquelas pessoas que têm um objetivo aí lá na frente, que querem crescer e que aceitam desafios. Porque o Mato Grosso era um desafio. Às vezes, Rio Grande do Sul é uma região incrível e maravilhosa, né? Uhum. E Eu, a pelo menos. cidade que me deram a opção era Passo Fundo, para você, uma Então, cidade grande, já estruturada. Na época eu vim para Mato Grosso sem saber qual cidade eu viria. olha só. E acho que foi Deus que me colocou aqui em Primavera do Leste, né, onde eu conheci minha esposa, onde minhas filhas, né, nasceram em Cuiabá, mas Aham. morava em Primavera já. E então estou muito feliz em estar aqui no Mato Grosso. Me Mas considero mato-grossense. exatamente, eu falo que Deus cuida de todos os detalhes. Então eu falo assim, como é importante, né, Darcy? Eu falo isso porque às vezes temos aí jovens assistindo, as pessoas que ainda estão cursando uma agronomia, né? E ai meu Deus, como que vai ser e tal. Ou às vezes as pessoas pensam que é preciso já ir lá para a última fase do processo, mas não, é importante você tu ter um tempo, Com respeitar os certeza. processos, né? Para chegar aí onde, por exemplo, você chegou, né? Exatamente. Eu até brinco, né? A agricultura nos ensina muito isso, né? Você não consegue plantar uma semente hoje e amanhã querer colher. Na nossa vida é a mesma coisa. Acho que é um passo de cada vez. E quando você tenta antecipar as coisas, na agricultura ou na vida, você acaba atropelando e não dá certo. Então é um passo de cada vez, uma construção, uma maturidade. Nesse meio tempo, eu fiz 3 pós-graduações que me ajudaram a me preparar também para chegar a um cargo de diretor. E estou feliz aí, espero que o jovem que está nos assistindo aqui top desafios, assim, a gente tem uma dificuldade, você citou, nós temos 18 unidades na Agrícola Alvorada, e a maioria das pessoas querem vir trabalhar na Agrícola Alvorada, mas querem Primavera do Leste, querem Sorriso, querem Uhum. Rondonópolis. Nós temos uma dificuldade nas regiões de fronteira para ter bons profissionais. E é o melhor local onde a pessoa pode começar a carreira e aprender. O mercado está começando, o agricultor precisa de assistência técnica, respeita mais o posicionamento do engenheiro agrônomo recém-formado. Então fica o convite para o pessoal aí se inscrever nas vagas que nós temos na Agrícola Alvorada. Olha só que interessante. E me diz uma coisa, você já desde novo quis seguir aí a área do agro? Ou de repente não, foi alguma situação? Teve esse exemplo de família aí do meu Uhum, avô, né, que era uma família de uhum, agricultor, mas depois do meu avô também ninguém mais foi para essa área, né, eu fui o único. E eu sempre acreditei assim, a tecnologia pode acabar com muita coisa, mas a gente sempre vai precisar de alimentos, né, então eu falei, alimento é a profissão do futuro, agricultura é a profissão do futuro. Acreditei nisso e acertei, não me arrependi. Desde o primeiro dia de aula, eu até prestei 2 cursos, né? Fiz engenharia agronômica e engenharia de alimentos. E fiquei na lista de espera, fui chamado depois para engenharia de alimentos, mas eu já tinha começado a agronomia e não quis voltar, porque desde o começo do curso eu me apaixonei. Né? que bom. A faculdade lá em Piracicaba é uma faculdade que abre muitas portas, né? E eu acho que a agronomia é uma das profissões mais ecléticas que existem, né? Eu tenho amigos agrônomos que são praticamente economistas. Tem outros que vão para a área mais de animais, outros para a área de fitotecnia, né, que são as plantas, né? Outro se especializa em registro de defensivos. Então, assim, a área é realmente muito ampla. Então, a agronomia, até falo assim, para quem não sabe muito bem o que quer, engenharia agronômica é uma profissão
que vai te propiciar ir para qualquer lado você se identificar melhor. Olha só, e aí você tá 6 meses na área que você tá atualmente, então. No marketing, né? São 6 meses, eu era o diretor da área de insumos até pouco tempo Uhum. atrás. A gente concentrou a área comercial, grãos e insumos numa só diretoria e criou-se a diretoria de marketing e eu assumi esse desafio recente e está sendo bastante desafiador, essa é a palavra, né? A gente está tentando até evoluir nessa parte de comunicação mesmo da empresa, da Agrícola Alvorada, é uma empresa que não costumava aparecer muito, né, para o mercado. E agora, através de ações como essa, por exemplo, aqui do seu podcast, a gente quer mostrar um pouco da empresa, né? Explicar um pouquinho sobre essa solução completa que a gente Com fala tanto. certeza, com certeza. Bom, já que ele já contou pra gente que ele fazia parte da área de insumos, né? Uhum, Nada mais justo do que a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, Darcy? Essa questão da distribuição de insumos agrícolas. Eu acho extremamente válido a gente estar falando um pouquinho sobre isso, como que está essa distribuição no Mato Grosso, como que está no país, né? É uhum, algo que você também já tem um conhecimento muito grande sobre isso, né? sim. É, tô aprendendo, vamos dizer assim, né? Até faço parte de duas instituições, né? A CEARPA, né? Que, para explicar para o público, vamos dizer assim, é a junção das revendas do Mato Grosso e também recentemente entrei na diretoria da Andave, que seria, vamos dizer assim, a junção das revendas para o Brasil. Inclusive, semana que vem vai ser o nosso congresso da Andave lá em São Paulo. É o maior evento de distribuição do mundo, Olha é o só que que legal. acontece na Andave em São Paulo. Então, distribuição é algo extremamente importante, tanto para o agricultor quanto para a indústria, né? A distribuição tem vários papéis, eu digo que é o tripé da distribuição. Um deles é a geração de demanda barra assistência técnica. Então, a nossa equipe de agrônomos vai para o campo mostrar para o agricultor que aquele produto é um produto bom, que pode aumentar a produtividade dele. Então, esse é um dos grandes papéis. Uma segunda é a concessão de crédito. Hoje, boa parte da agricultura brasileira é a prazo, é crédito. E, infelizmente, o governo, os bancos privados não conseguem suprir toda essa demanda de crédito. Então, a revenda é um importante agente financiador da agricultura brasileira. E a parte também da logística fracionada, né? A gente sabe o problema que nós temos de roubo de produto nas fazendas e a entrega fracionada é um dos grandes papéis da distribuição. Então, pequenos e médios agricultores principalmente, né? A gente consegue entregar pequenos volumes de produto, ele não, na hora que ele precisa utilizar, então não precisa entregar uma carreta de defensivos numa fazenda, por exemplo, e ficar correndo risco de roubo de produto, que é muito comum, não só no Mato Grosso, mas em todo o Brasil. É, Então, e resumidamente, né, distribuição, tripé, geração de demanda, entrega fracionada e crédito. Eu acho que esses são os 3 pontos que eu destacaria como a fortaleza da distribuição, que representa hoje mais de 50% da venda de insumo no Brasil. interessante. Eu, inclusive, ia perguntar nesse momento se existe uma diferença nessa questão de distribuição de insumos de um estado para o outro, né? Tem essa distribuição no país, mas há uma diferenciação nessa distribuição de um estado para o outro? Existem algumas diferenças, né? A região sul do Brasil, pelo modo rural ser bem menor, praticamente 100% ou é distribuição ou são as cooperativas, né? As grandes cooperativas do Paraná. Quando você vem para o Cerrado brasileiro, existem mega clientes de 300, 400 mil hectares que são acessados muitas vezes diretamente pela indústria. Então, aqui no Mato Grosso, eu diria que está em torno de 40% do mercado hoje é atendido via distribuição, 60% é atendido direto pela indústria. Uhum. Darcy, enquanto você estava falando, eu estava aqui lembrando, porque a gente sempre tem que pensar, gente, que às vezes tem pessoas que estão nos acompanhando e às vezes querem aprender um pouco mais. Só explica pra gente o que seria, o que entra nessa questão de insumos, né? Que a gente está falando de distribuição de Claro, insumos. É importante interessante a explicar. gente explicar, porque às vezes tem alguém que está nos acompanhando que de repente, Claro. tá, mas o que são insumos? Eu gosto de dividir insumos em 4 segmentos. São os fertilizantes sólidos, né? Por exemplo, a ureia, o cloreto de potássio. O segundo segmento são as sementes, né? Você não consegue plantar nada sem a semente, é a base de tudo. Um terceiro segmento são os defensivos agrícolas, que muita gente condena, né? Chama de veneno, de outros nomes pejorativos. É importante dizer que hoje um defensivo agrícola passa por 3 instituições antes dele ser aprovado: Ministério da Saúde, do Meio Ambiente e o MAPA. Então ele tem que ser eficiente e tem que ser
bom para o meio ambiente e bom para a saúde humana. Então é mais difícil às vezes registrar um defensivo agrícola do que um remédio. E o quarto segmento são das especialidades, né? Que eu dividiria talvez em dois grupos: produtos biológicos e nutrição foliar. Então, basicamente, insumos agrícolas é isso: sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Esses são os insumos agrícolas. E sem eles, o agricultor não pode plantar e o alimento não chega na mesa da sociedade. Ok. E isso é sempre bom a gente explicar, porque como eu falo, né? Nós que estamos aqui lidando com isso, às vezes para a gente é muito tranquilo falar, né? Daí Uhum. me lembrei que eu falei, gente, vamos lembrar das pessoas que às vezes não estão por dentro ainda desse assunto, né? Tá, esses insumos, eles tudo também vem evoluindo, né, Darcy? A Sim. gente vê que a tecnologia vem com tudo aí em todos os segmentos, né? Como que você vê a evolução dessa questão de insumos? Isso também chega para o agro? Com certeza. Eu acho que, inclusive, o Brasil é vanguarda quando se fala em tecnologia no agronegócio. Talvez seja o único segmento Uhum. no Brasil em que nós somos exemplo para qualquer país do mundo, né? Inclusive até para os Estados Unidos, nós não perdemos em tecnologia. Então, as nossas sementes hoje carregam um potencial produtivo absurdo. Muitas dessas sementes são geneticamente modificadas, seja para resistir a uma praga, seja para ser mais produtiva, seja para resistir a uma seca que possa acontecer. Hoje, os nossos defensivos agrícolas são muito mais seguros, são mais específicos para determinada praga. Antigamente, se aplicava um produto que matava várias pragas ao mesmo tempo. Hoje, você tem um produto específico para cada praga. No segmento de fertilizantes, a gente está evoluindo agora. Existem produtos mais modernos, que às vezes você consegue concentrar vários nutrientes no mesmo fertilizante. E especialidades, vamos dizer assim, seria a nova fronteira, seria a sintonia fina que as altíssimas produtividades demandam. Então, seja uma nutrição específica de um nutriente, de um micronutriente, onde a planta precisa só de um pouquinho, ou talvez de um produto biológico, né, que é ambientalmente correto. Às vezes você consegue, por exemplo, fazer um fungo controlar uma doença, uma bactéria controlar um nematóide. Então, esse segmento ele é fantástico, ele vem crescendo muito todos os anos e acredito que vai continuar crescendo bastante. E o Brasil, você que viaja muito, pelo que você já, né, deu um Uhum. spoiler aí, você que viaja muito, sempre está em busca de conhecimento, né? Conhece aí como funciona o agro em outros países, né? A distribuição desses insumos no Brasil se Uhum. assemelha ao que é feito em outros países ou não? O que você O que consegue eu ver? vejo que tem de diferente no Brasil é esse percentual de acesso direto da indústria. Na Europa, por exemplo, é praticamente 100% de distribuição. Nos Estados Unidos também o percentual que é atendido pela distribuição também é muito maior. No Brasil, principalmente quando o algodão entrou no Brasil, o algodão se gasta mais ou menos, vou falar por defensivos, 4 a 5 vezes mais do que se gasta um hectare de soja. E o prazo, ao invés de ser o prazo 30 do 4, ali o abril, o pagamento do produtor, tem que jogar muitas vezes o pagamento para outubro. Então você dá mais de um ano de prazo muitas vezes. Então faltou crédito no mercado e a indústria não tinha muitos distribuidores que pudessem financiar o produtor. Aí ela diretamente começou a acessar o agricultor e mudou um pouco esse jogo. Então, como eu disse no começo, hoje cerca de 60% da agricultura do Cerrado brasileiro está sendo acessado direto e 40% via distribuidores. Mas o distribuidor continua prestando um grande papel, mesmo nessas regiões onde temos vários grandes produtores. E quais seriam hoje as maiores dificuldades da distribuição de insumos no país e também em Mato Grosso? A gente pode dizer, por exemplo, no caso do Mato Grosso, que seria de repente a logística. O Sim. que você me diz a O respeito Mato das Grosso, dificuldades? esse é um bom ponto, né? Mato Grosso eu falo que é um Brasil dentro de outro Brasil, né? Um Aham. estado gigantesco. Quando você pega fronteiras aí, vou pegar ali Vila Rica com Fresa, São José do Xingu de um lado, onde a agrícola alvorada atua muito forte, ou uma área que nós estamos chegando agora, Alta Floresta, Matupá. Uma indústria, por exemplo, demora uma semana para entregar um produto numa região dessa. Nós temos armazéns de defensivos, de sementes, de especialidades nessas regiões. Então, eu consigo fazer uma entrega diária para o produtor, caso ele precise. Então, as dificuldades do distribuidor são muitas. Tem essa questão logística, tem a questão de crédito. A gente tem muitas áreas de abertura ainda. Às vezes, assim, existe um risco de crédito. Às vezes, o produtor vem de outras regiões descapitalizado, né? Então, a gente tem que ter uma concessão de crédito muito bem feita
porque as margens da distribuição são bem baixas, né? A gente vê números astronômicos, né, de faturamento e acha que sobra muito. Na verdade, sobra bem pouquinho no final. Se você não tiver uma gestão de risco muito bem feita, a Uhum. gente acaba tendo prejuízo na operação. Então, esse é o grande desafio hoje, ter uma boa concessão de crédito e prestar um bom serviço para o agricultor. Então, a gente cobra muito a nossa equipe de campo para que ajude realmente o agricultor a produzir mais. O sucesso do agricultor é o nosso sucesso. E você falou da gestão de risco. Então, gente, vou lembrá-los que nós já tivemos um podcast falando de gestão de risco. Vale a pena vocês assistirem. Para quem ainda não assistiu, procura lá o podcast. Não lembro agora qual que era o episódio, faz alguns episódios para trás, mas é o podcast do Gabriel e do Marcelo, que foi incrível. Muito bom, né? Eu Eu acho que assisti. esclareceu muita coisa, né? Com certeza. Quando a gente fala gestão de risco, eu falei um pouco sobre gestão de risco de crédito, que é apenas uma das gestões de risco. Mas você fazer uma boa nutrição ajuda na gestão de risco. Você usar, por exemplo, um produto biológico contra nematóide vai te reduzir o risco de você perder produtividade por um nematóide. E um outro segmento, que é o que o Gabriel gravou todo o podcast, é o risco da comercialização. Exatamente. O produtor brasileiro ele tem a fama de ser muito bom da porteira para dentro, mas na hora de comercializar o grão, ele não se preparou muito para isso. Então, é um dos grandes serviços que a Agrícola Alvorada, com o nosso conceito de solução completa, pode prestar para o agricultor, que é ajudar ele na comercialização. Inclusive, existem modalidades, por exemplo, que o agricultor pode ganhar dinheiro se a soja cair. Existe um benefício da baixa. A gente fala muito benefício da alta, né? Que o produtor ele é muito otimista, né, Olha só. Veridiana? O produtor sempre acha que a soja vai subir. Se ele acha que ele vai subir, ele pode travar o custo dele agora e comprar um benefício de alta. Mas se ele acha que vai cair, ele também pode travar o custo dele e apostar na baixa da soja ou do milho. Então, hoje a Agrícola Alvorada, ela abre um grande leque para o produtor, além de fornecer todos os insumos, também auxiliar ele na comercialização de grãos. Olha só, por isso que a gente sempre tem que ter bons profissionais juntos conosco, principalmente os produtores rurais, né, que lidam aí. Eu vou falar do Mato Grosso, né, gente, que são áreas imensas e tem que ter uma equipe boa aí, né, auxiliando, principalmente, né, nessa questão de gestão de risco, enfim, insumos, tudo, né? Você tem que ter uma equipe boa por trás, né? Sem dúvida. E é um grande desafio nosso capacitar sempre a nossa equipe. Semana passada a gente estava fazendo isso, a gente para várias vezes. Eu brinco com eles assim, o investimento para trazer toda a nossa equipe dessas 18 cidades que você citou aqui para Primavera ou para Cuiabá para fazer um treinamento, é um investimento muito grande, mas que a empresa aceita fazer esse investimento porque sabe da importância de capacitar a nossa equipe para levar essa tecnologia para o agricultor. Com certeza. Bom, quero ainda perguntar só mais algumas coisinhas aqui referente aos insumos. Pessoa, né, que trabalhou há tempo como repórter. A gente comentou aqui a questão de logística. Você acha que impacta essa questão de estradas, de repente a necessidade de ferrovia, impacta na distribuição de insumos, principalmente aqui para o nosso Mato Grosso? Impacta bastante, né? Você pega, por exemplo, o preço de fertilizante no Mato Grosso é um dos mais altos do Brasil, porque o fertilizante grande parte do fertilizante que chega no Brasil é importado, vários países, Rússia, Canadá, Marrocos, enfim, China, vários países. Então ele tem que chegar no Porto de Santos, Porto de Paranaguá e vir, às vezes de ferrovia até Rondonópolis, mas muitas das vezes sai um caminhão lá de Santos, de Paranaguá, de Rio Grande, para trazer fertilizante para o Mato Grosso. Então é um custo altíssimo, custo esse, por exemplo, que os Estados Unidos têm muito menor, tem muito mais ferrovias, tem parte fluvial também de transporte. Isso falando de fertilizantes, que é o maior volume, mas tudo, sementes, né? A gente tem também uma logística, a gente não produz toda a semente que o Mato Grosso consome aqui no Mato Grosso, a gente tem que trazer de Goiás, de Minas, de outros estados, até da Bahia a gente traz semente para o Mato Grosso, então tem essa logística complexa. Os próprios defensivos, muitos dos defensivos vêm da China para o Brasil, também tem que descer nos portos, Santos, Paranaguá, ser transportado para cá, uma carga valiosa, então muitas vezes tem que vir com segurança atrás. Então tudo isso encarece bastante, sem dúvida nenhuma. Se a gente melhorasse a nossa logística do Mato Grosso, a gente teria insumos mais baratos para o agricultor. No último ano, Darcy, a gente teve essa questão climática, né? Que impactou bastante e até a gente vários convidados, a gente já comentou muito a respeito, né, da seca do ano passado, enfim.
As condições climáticas para a distribuição de insumos, elas também afetam, ou nesse caso, uma condição climática inesperada não afeta nessa questão? Afeta bastante, né? Bom, uma coisa que afeta é o produtor colhendo menos, muitas vezes ele não tem a soja ou o milho para poder pagar a conta e, como eu te falei, boa parte do nosso negócio é a prazo. Esse é um ponto. Um segundo ponto, por exemplo, produção de sementes. Se você tem uma seca ou um excesso de chuva durante a colheita, você perde qualidade de semente, então as sementes ficam mais caras. Às vezes tem uma seca ou um excesso de chuva. Numa seca, geralmente você tem mais insetos, mais pragas atacando sua lavoura. Numa situação de maior umidade, você tem mais doenças. Então, o produtor, realmente, o desafio do produtor ele é muito grande, né? A gente fala tanto da indústria a céu aberto e é realmente uma indústria a céu aberto, a agricultura. E dependendo da condição climática, você pode ter muitos problemas. Nós estamos próximo do agricultor para ajudar ele aí a solucionar esses problemas, ou pelo menos para mitigar, porque tem problema que é Sim. inevitável, né? E nós comentamos aí a respeito do Gabriel, a gente que fez aqui a questão de gestão de risco e falou do mercado de commodities, não é entrando no assunto dele, Aham. mas preciso perguntar se essa questão de flutuação dos preços também influencia na distribuição de insumos. Isso chega também a... Com certeza, né? Em anos como esse, por exemplo, né, que a rentabilidade do produtor está muito menor devido ao preço das commodities, né? Tanto a soja quanto o milho estão em preços historicamente ruins, né, dos últimos anos. E numa situação dessa, o produtor acaba investindo menos. Então, ele usa um produto, ele busca produtos mais baratos. Muitas vezes, esses produtos mais baratos não têm a performance de um produto com mais tecnologia. Então, impacta diretamente, sim, no dia a dia da distribuição de insumos. O segmento especialidades, como eu citei, né, que seria talvez a sintonia mais fina para as altíssimas produtividades, é um dos segmentos que o produtor acaba investindo menos, por exemplo, quando ele está numa situação dessa de margens mais apertadas. Olha Mas só. mesmo em situações assim, eu te digo que se bem aplicados os produtos, você colhe suficiente para pagar esse investimento. Você vê os agricultores que mais têm sucesso não são aqueles que têm as lavouras com pouco investimento, são aqueles que investem e conseguem colher bastante. Eu falo que um agricultor no Mato Grosso hoje ele tem que perseguir acima de 65 sacos de soja, acima de 120 sacos de milho. Esses agricultores com certeza estão tendo rentabilidade e vão continuar tendo rentabilidade por muito tempo. Interessante. Mas, como eu sempre digo, né? Sempre é importante o produtor estar ali cercado de profissionais que os auxiliem, né? E é claro que, falando nisso, vamos falar um pouquinho da Agrícola Alvorada, que também atua, né? Que atua nessa parte da distribuição, né? Nessa área de distribuição de insumos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, principalmente sobre a Agrícola Alvorada, qual que seria a maior estratégia, a principal, de repente, estratégia nessa questão de distribuição de insumos? Uhum. Bom, a gente gosta de usar o nosso slogan, né? A solução completa. Acho que poucas frases explicam tanto uma empresa como essa, né? Inclusive eu ajudei a criar. Eu vejo assim, tudo que o agricultor precisa, a Agrícola Alvorada tem para fornecer. Então, os 4 segmentos de insumos que eu te falei, fertilizantes, sementes, defensivos, especialidades. Mas não só isso. Isso a maioria dos distribuidores consegue fornecer. O que a Agrícola Alvorada faz de diferente, faz a mais que a maioria dos seus concorrentes? Por exemplo, se o agricultor precisa de um recurso financeiro, ele pode ir no banco ou ele pode ir na Agrícola Alvorada. Então tem a possibilidade de eu adiantar um recurso, ele comprar um combustível, para ele pagar um funcionário e trocar isso por soja, por milho. O produtor precisa guardar a sua produção. Muitos agricultores não têm armazém na fazenda ou o armazém é pequeno, não cabe toda a produção. Então a Agrícola Alvorada tem hoje a segunda maior capacidade estática de recebimento de grãos do estado do Mato Grosso. São 2 milhões de toneladas a capacidade estática do Mato Grosso. Então ele pode trazer a sua soja para a Agrícola Alvorada, que vai estar sendo muito bem armazenada. Se ele quiser vender essa soja para nós, nós compramos. Se ele não quiser vender para nós, ele pode vender para um terceiro e só me pagar a prestação de serviço. Esse é um ponto que diferencia bastante a Agrícola Alvorada das outras trades, que geralmente obrigam o produtor a vender para ela. Você pode me entregar a soja, Uhum. mas você vai ser obrigado a fazer um contrato a fixar, que a gente chama. Você vai ser obrigado a vender a soja ou o milho para aquela empresa.
Na Agrícola Alvorada não, você pode trazer a sua soja, se você quiser vender para um terceiro, naquele momento estiver pagando um pouco mais, não tem problema, você me paga só pela prestação de serviço, comercializa com quem você quiser. Então esse é um ponto, um grande diferencial. Tem essa questão que eu citei há pouco, que o Gabriel, especialista, já veio falar sobre isso, que são benefício da alta, benefício da baixa, tem várias operações que o produtor pode fazer e a maioria das empresas não oferece isso, principalmente para o pequeno, para o médio agricultor, geralmente oferece só para os grandes agricultores e a Agrícola Alvorada oferece também para o pequeno, para o médio. Quem quiser conhecer um pouco mais dessas opções, pode procurar a equipe da Agrícola Alvorada que nós vamos explicar mais. E um terceiro ponto que eu queria destacar aqui, a gente está disposto a ajudar o produtor também em regularização ambiental, né? Interessante. A maioria das grandes empresas, se o produtor tem algum problema ambiental, simplesmente vira as costas e fala, não vou comprar o seu grão. A Agrícola Alvorada também não compra o grão desse agricultor, mas ela entende o problema do agricultor, nós temos uma pessoa que só faz isso dentro da empresa, entende o problema e orienta o produtor como ele pode fazer para regularizar aquela questão ambiental, ele ficar correto com toda a legislação. Então, ao invés de virar as costas, a gente auxilia o produtor e no futuro a gente quer ajudar esse produtor a vender crédito de carbono também. Então, é uma nova área da empresa que está sendo desenvolvida. Como eu falei, cerca de 65% do território brasileiro ele ainda é preservado. Isso é um dado da NASA, né, para não dizer que é coisa tupiniquim, é a NASA que falou isso. E a Europa nos cobra muito. Hoje um produtor francês, se ele preservar 4% da área dele, ele já recebe dinheiro do governo para isso. E nós preservamos, alguns agricultores aqui no Brasil, 80% e não recebem nada. Então a gente quer também auxiliar o produtor a como ganhar um pouco de dinheiro no crédito de carbono. E um dos pontos mais interessantes para ele ganhar dinheiro com crédito de carbono é a reforma de área de pasto degradado. Porque o sequestro de carbono, até a floresta não sequestra tanto carbono, porque ela já sequestrou, vamos dizer assim. Mas quando você pega um pasto degradado, improdutivo, e transforma ele numa lavoura de soja, numa lavoura de milho, aí sim, você tira aquele carbono do ar e coloca ele no solo. Então a gente também está olhando para esse lado e como ajudar o produtor, o pecuarista que tem essa área degradada, a iniciar uma lavoura, além de produzir alimentos para o mundo, vai reter carbono no solo e quem sabe ganhar dinheiro com esse crédito de carbono. Muito interessante. Então, vocês lá na Agrícola, vocês têm um profissional que orienta o produtor o que ele precisa fazer, então. Isso, exatamente. Muitas vezes é não plantar uma área, muitas vezes é reflorestar um pedaço de área. Então, tem várias situações. E geralmente a grande maioria dos problemas ambientais são coisas muito pequenas. Assim, o cara tem 1.000 hectares, deu 4 hectares que pegou num satélite lá e recebeu um embargo no CPF dele, de todas as áreas que ele planta, muitas vezes, por causa de uma coisa muito pequena. E com certeza o que falta muito é conhecimento nesse sentido, né? Alguém que realmente oriente o produtor. E é interessante esse ponto, porque como você já iniciou falando, o produtor rural ele se preocupa muito com essa questão da preservação e, claro, existem as leis que ele precisa seguir e a agrícola aí também está para dar essa mão. Que interessante, Exato. hein? E a lei aqui no Brasil ela é realmente muito forte nesse sentido e tem que ser mesmo. Né? E é uma pena que a gente não seja o exemplo no mundo, né? A gente faz tanta coisa boa, né, para o meio ambiente e ainda a mídia internacional e infelizmente a mídia nacional também condena muito o agronegócio. Mas eu acho que nós estamos virando essa chave, assim, né? Até tive recentemente num grande evento que a XP Investimentos promoveu lá em São Paulo e se falou um pouco de rebranding do agronegócio brasileiro, né? Nós precisamos e vamos investir agora e mudar a cara do agronegócio brasileiro para o mundo, porque a gente faz muita coisa boa. A questão social que nós temos, quantas pessoas não são empregadas, cerca de 30% da economia brasileira é do agronegócio, né? Então a gente deveria sentir orgulho em mostrar o agronegócio brasileiro para o mundo. Mas isso é muito importante. A gente, inclusive, já teve algumas questões aqui em alguns podcasts, justamente se comentando o que é preciso fazer para mudar a cara, a imagem, no caso que o agro tem lá fora, ou a imagem que o agro tem nos grandes centros, né? Exato. Porque, por exemplo, alguém que de repente está num grande centro e que não tem contato com uma lavoura, não tem ideia de como que é produzida uma soja, de onde vem o algodão, e aí tem uma imagem distorcida. Que o frango é um animal que é criar, ele vê o frango no supermercado. Eu digo para você, eu acho que 50% às vezes das pessoas nas grandes cidades não tem noção. Acho que o leite é da caixinha,
A gente aqui no interior do Mato Grosso brinca com essa situação, mas é a realidade dos grandes centros. É a realidade. E eu falo para você, nós aqui temos uma noção porque nós temos as propriedades rurais muito próximas. Eu também desde criança tenho familiares que são pequenos produtores rurais, então sempre acompanhei essa questão. Mas a gente tem que entender que não é uma brincadeira, estão zoando, não é. A gente sabe que tem pessoas que não têm esse contato, né? Exato. E que às vezes o Mato Grosso inteiro não tem 4 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo tem 12. Então a realidade da grande maioria das 220 milhões de pessoas do Brasil é viver longe do agro, né? Então realmente é importante ações como essa, como o podcast Momento do Campo, para levar um pouco de informação para a sociedade. Com certeza. Estamos aí para isso, né? E principalmente também para as nossas crianças, para o futuro. Conte comigo, né? nessa missão. Obrigada. Eu acho que todo mundo que vive do agro deveria ter isso como missão, e realmente mostrar a realidade do nosso agronegócio. Eu falo para você, sabe, Darcy, entrando nessa questão do podcast, justamente porque nós tivemos o programa aí durante 15 anos na TV, mas assim como tudo vai evoluindo, né? A gente também acabou migrando, vamos dizer assim, né, para esse novo formato, com a intenção realmente de trazer as informações, né, já que um celular, os canais aí, né, das redes sociais estão mais fáceis, né, para as pessoas. Então, por que a gente não chega com a informação por ali, né? Exatamente, né? Ainda bem que a gente tem outros acessos hoje ao público, né? Não depende só da grande mídia. Exatamente. Que, infelizmente, ainda tem esse viés de falar mal do agronegócio brasileiro, que é o que sustenta esse país. É verdade. Eu acredito que temos aí uma grande missão pela frente. Com certeza. As eleições estão chegando, acho que cada um, né, exercer seu voto com consciência. Com certeza. Mas vamos voltar um pouquinho da agrícola aqui. A gente, como já anunciei aí várias vezes aqui no podcast, até agradeço aí a Agrícola. Vou agradecer aqui pessoalmente ao nosso diretor de marketing da Agrícola pela parceria, por acreditar, né, no podcast. E também quero parabenizá-los, porque a gente vê que a Agrícola, como eu já anunciei aqui várias vezes, hoje tem 18 unidades, né? Exatamente. Estado todo de Mato Grosso. A gente só não está na região do Parecis ali, né? Tangará, Campo Novo, Sapezal. O restante do estado do Mato Grosso, onde tem agronegócio forte, nós estamos. Na região sul e na região do Vale do Araguaia e Xingu, hoje nós somos líderes de mercado, tanto na distribuição de sumo quanto na armazenagem de grãos. E começamos há 2 anos um projeto na região da BR-163. Começamos com uma loja em Sorriso e agora estamos expandindo pela BR-163. E o novo projeto, né, levando desenvolvimento para o Vale do Araguaia e sustentabilidade, a nossa usina de etanol, está em franco processo de construção, lá em Canarana, região do Vale do Araguaia. Com certeza vai trazer muito desenvolvimento para aquela região. Tenho certeza disso. E diante dessa ampliação, vamos dizer assim, da Agrícola Alvorada, queria que você falasse um pouquinho para a gente se, então, existem oportunidades específicas para empresas como vocês, né, empresas de distribuição, investirem e se expandirem pelo estado. Existe alguma oportunidade que ajuda com que essas empresas aí ampliem aí suas unidades? O Mato Grosso, a agricultura do Mato Grosso continua crescendo muito. Só em áreas de pasto degradado a gente consegue dobrar a nossa área de produção. Então, o Mato Grosso representa hoje algo em torno de 25% da agricultura do Brasil, de cereais, né, de grãos, e pode dobrar isso. Então, com certeza, algumas regiões que ainda são mais de pecuária, né, aquela pecuária extensiva ainda, de meia cabeça por hectare, né, menos de um animal por hectare, essas regiões podem se tornar regiões de agricultura, então vão ter outras regiões onde a Agrícola Alvorada ou outras empresas vão poder continuar se expandindo pelo estado do Mato Grosso. Interessante. E qual que seria o papel das parcerias e colaboração entre distribuidores, produtores e governo para o futuro da distribuição de insumos? Costumo dizer assim, o governo se não atrapalhar já tá bom, né? Porque acho que o empresário brasileiro, seja ele agricultor, seja ele dono de uma distribuição de insumos, já achou seus próprios caminhos aí para crescer. Então eu acho assim, é importante o governo deixar o segmento livre para que ele possa continuar investindo, crescendo,
Sem dúvida nenhuma, com todo o potencial agronômico que nós temos aqui na região, é questão de tempo do Brasil assim se destacar ainda mais nesse cenário de produção, nesse cenário de produtividade, que nós já somos referência a algumas culturas, para outras nós ainda estamos evoluindo. Então eu vejo assim, eu não acredito que a gente vai depender muito de governo, não. Eu acho que nós vamos, os empresários mesmo desse país, desse estado, vão fazer ele continuar crescendo. E a gente vê que a agrícola só está, quando eu fico sabendo, já está abrindo uma outra unidade. Então, realmente, a visão além do alcance, é procurando Com estar certeza. onde eles percebem, E a né? gente, assim, busca colocar os armazéns de grãos nessas regiões que estão se expandindo, né? Mato Grosso tem em torno de 50% de déficit de armazenagem ainda. Então, Uhum. assim, falta muito armazéns de grãos no Mato Grosso, então a gente gosta de ir com essa estrutura de solução completa. Um armazém de grãos, um armazém para defensivos agrícolas, um armazém para sementes. E ali naquela região a gente atender aquele mercado local e na próxima cidade a mesma estrutura, um armazém de grãos, e assim Ah, expandido dessa forma. Você pega a região do Xingu, por exemplo, uma região nova para agricultura, ali com Fresa e região, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu. A Agrícola Alvorada tem mais de 500 mil toneladas de capacidade estática numa região de abertura. E você pegar a região do Vale do Araguaia, Canarana, Água Boa, também a maior estrutura de armazenagem é da Agrícola Alvorada. Então, assim, o Cook, né, que é uhum. o CEO da empresa, o sócio majoritário da empresa, sempre acreditou no Mato Grosso, sempre acreditou nessas regiões de abertura e está ajudando a levar desenvolvimento, né, social para essas regiões. E também, agora com essa usina de etanol, esse lado de um combustível verde, renovável, né, que o Brasil também é exemplo, inclusive nisso, né? Nossa matriz energética é extremamente limpa, uma das mais limpas do mundo. E qual que é a previsão de estar concluída essa Ano que obra? vem já, Já? né, Uhum. o Cook fala que maio, mas vamos dar um mês a mais ali pro pessoal, junho, julho. Na próxima safrinha de milho, a gente já tá começando a fazer negócios de barter, né, de troca. Barter é a troca de insumos por grãos. A gente já está fomentando essa troca de insumos por grãos, seja milho, seja sorgo. Inclusive, nós vamos desenvolver o sorgo naquela região, que é uma outra cultura pouco plantada ainda no Mato Grosso, porque não tem quem receba. Então, nós vamos desenvolver milho, vamos desenvolver sorgo, para poder ter suprimentos. A gente precisa originar mais ou menos 70 a 80 mil hectares de milho ou sorgo para poder tocar essa usina. Então, já na safrinha 25, que é a próxima vai ser plantada, nós já vamos estar a todo vapor produzindo etanol lá em Canarana. E qual foi o que levou vocês a abrirem lá? Existe alguma... São todas as usinas de etanol hoje do Mato Grosso ou estão na BR-163 ou aqui em Primavera. E Uhum. não tem nada no Vale do Araguaia. Então a gente achou que seria interessante levar esse desenvolvimento para Uhum. aquela região. Uhum. E ali a gente tem uma alta capacidade estática, né? Parte grande desse investimento na usina de etanol é você construir armazéns para receber o milho e usar o milho para produzir etanol. Como a gente já tem essa estrutura, então ficava um investimento interessante ali na região. Com certeza. Eu fico aqui imaginando como vocês têm hoje 18 unidades em várias regiões do estado. Quando vocês chegam nessas unidades, vocês enfrentam dificuldades? Porque vocês também têm que, vamos dizer assim, se apresentar para o produtor rural. Existe algo que vocês falam, não, isso aqui a gente precisa encarar até o produtor conhecer vocês, entender que vocês são a solução completa para ele? Sempre desafiador, né? Chegar numa região nova. A gente está vivendo isso lá na BR-163, principalmente. Principalmente porque lá a gente não foi com os armazéns de grãos ainda. Então, assim, é questão de tempo. O produtor é desconfiado, né? Eu brinco com os meus amigos produtores, vocês são muito desconfiados. Tem que ser mesmo. São altíssimos investimentos. Hoje, um agricultor de 1.000 hectares, vamos fazer uma conta que se ele colher 60 sacos de soja e vender a R$ 100, vamos para arredondar a conta, são 6 milhões de reais de renda só na soja, fora o milho. Então, qualquer agricultor hoje, médio e até pequeno, gira muito dinheiro na mão dele. Então, ele não pode fazer negócio com qualquer empresa. Muita gente chega, gosta de mostrar que nós somos líderes na região onde nós estamos, ele pode confiar na Agrícola Alvorada, que é uma empresa que cumpre aquilo que ela promete. Então, assim, é desafiador, sim, mas eu vejo que, assim, 2 anos, 3 anos, a gente já quebra um pouco esse gelo Sim. e o produtor começa a confiar em nós, que a gente faz um bom trabalho e passa a fazer negócio com a Agrícola Alvorada. Interessante.
E vocês têm, assim... vou perguntar, né? O objetivo de mais alguma região, mais alguma cidade, no caso, abrir mais uma É, unidade? a gente está agora estruturando Alta Floresta, né, que seria uma região de expansão ali. A princípio, nesse momento, é consolidar agora as lojas que já estão abertas Uhum. e próximos passos, vou deixar para o próximo podcast para te Com contar. certeza. E que será uma honra tê-lo aqui, com certeza. Mas vamos Mas, consolidar essas regiões. A gente abriu 5 legal. lojas na 163, né, usina de etanol. Vamos agora consolidar já o que Sensacional. já está implementado. É interessante, porque eu não sabia dessa usina de etanol. Então, e a gente até contratou uma pessoa, até responde para mim, né, que o objetivo dele é só fomentar barter de milho e sorgo, Que pensando legal, na hein? usina de etanol. Aham. E a usina, ela tá lá na região de Canarana, mas a gente pretende fazer barter em todas essas 18 cidades que você citou, porque eu posso fazer uma troca de posição, que a gente chama, né? Às vezes eu origino, por exemplo, um milho lá em Sorriso e outra empresa origina o milho lá em Canarana. E eu troco a posição, entrego o milho para ela em Canarana, essa outra empresa me entrega o milho ao contrário. Eu entrego para ela em Sorriso, ela me entrega em Canarana e eu utilizo esse milho para produzir etanol. Então a agricultura rural vai estar muito forte em barter milho, barter sorgo, Com a partir de certeza. 2025. Eu ia te perguntar do sorgo, porque o sorgo a gente não vê tanto assim, né? Na verdade, o sorgo é uma cultura mais rústica que o milho, geralmente um pouco menos produtiva, principalmente porque o desenvolvimento genético não aconteceu tanto como aconteceu no milho. Mas o sorgo, por ser mais rústico, ele pega vamos dizer assim, uma janela de plantio maior que o milho. Então a ideia que eu vejo seria: produtor colhe a soja, planta milho na janela boa, aí vai ter uma janela para o sorgo, e depois, se ele quiser plantar uma terceira cultura lá na região de Canarana, Água Boa, o produtor está plantando muito gergelim, então ele pode fazer milho, sorgo, gergelim. Por que o produtor não planta sorgo, se você me perguntar hoje? Porque não tem quem receba. Não tem Uhum. armazéns que recebem sorgo. E agora a Agrícola Alvorada vai receber. Então Olha vai que resolver esse interessante. problema do agricultor e dar para ele mais uma outra cultura. Até porque o gergelim não é a melhor rotação para soja, né? A melhor rotação para soja são gramíneas, no caso do milho, no caso do sorgo. Então o produtor quer plantar sorgo, só que não tinha quem Não recebia. tinha que Agora receber, seus interessante. problemas acabaram, né? O É. produtor vai poder entregar o sorgo para a Agrícola Alvorada. Você quer mais um pouquinho de água? Não, porque tem Tem bastante ainda? aqui. Então tá bom. Obrigado, viu? Até afoguei a hora que eu fui Né? Você beber. vê? E eu aqui judiando dele, continuando, né? Porque ele tava tão embalado. Darcy, você falando da questão do sorgo, o ano passado, faz exatamente um ano, nós percorremos aí o estado do Mato Grosso, fazendo um material até para uma fazenda. E eu conheci pela primeira vez também uma lavoura de gergelim É. lá em Porto Alegre do Norte. Achei sensacional. Eu gosto muito de andar no nosso estado porque a gente Sim. vai conhecendo algumas culturas. Por exemplo, gergelim realmente não conhecia. Eu fiquei encantada assim de ver de perto isso, né? A agrícola alvorada tem culturas específicas que ela trabalha ou agora está abrindo, né? Como você falou, Sim. agora essa questão do recebimento, enfim. A parte de recebimento de grãos é soja, milho e agora vai entrar o sorgo, né? Essas outras culturas, a gente tem alguns parceiros que recebem para nós e os insumos são os mesmos insumos, né? São Uhum. defensivos, fertilizantes, sementes e especialidades. A gente comercializa os insumos, mas não recebe a produção. São outras empresas que recebem essa produção, mas nós temos parcerias com algumas e somos a favor, né, de rotação de cultura, de outras culturas. Acho que é importante isso para o Mato Grosso, né? Até trigo estão tentando desenvolver no Mato Grosso agora. Canola, mamona, girassol, tem várias outras culturas que a É. rotação de cultura de verdade não é só soja, Sim, milho, né? sim, Seriam sim. mais culturas no processo. E eu acredito que o futuro da agricultura nós vamos ter isso, sim. Integração lavoura-pecuária, mais rotação de cultura. Acho que isso é bom. Com certeza. Nós, na época da TV, quando a gente fazia o programa de Uhum. TV, nós chegamos a fazer plantação de trigo. Tiveram alguns produtores naquele momento que, né, tentaram, talvez pela questão da entrega, né? Onde eu vou entregar o trigo? Talvez naquele momento não deu certo. A gente torce para que essas culturas voltem, né? Sim, Mamona também mamona. fizemos a Eu colheita da até mamona. esse final de semana eu estava visitando meus pais no interior de São Paulo e eu li o jornal Estado de São Paulo
Até o ano passado o Mato Grosso tinha passado o São Paulo em valor da produção e esse ano São Paulo passou o Mato Grosso em valor da produção. Olha só. Mesmo tendo uma agricultura muito menor, mas lá tem cana-de-açúcar, tem hortifruti, muito hortifruti, que tem um valor agregado muito alto nessas culturas. Então é importante ao longo do tempo também outras culturas virem para o Mato Grosso, principalmente essas culturas de valor agregado maior, né? Ah, interessante. Eu falo assim que o que eu gosto do agro é que a gente sempre está aprendendo e conhecendo essas culturas todas, né? Eu acho Exatamente. isso Tem os sensacional. pulse que falam, grão de bico, feijão calpi, tem muita coisa pra gente Isso, explorar ainda, né? exatamente. Eu Essas fiz. exportações aí a gente exporta muita coisa para a China, mas tem a Índia aí passando a China em população, tem uma demanda grande por alimentos, uma agricultura extremamente ineficiente, né? Muito manual, a agricultura da Índia. Por que não a gente produzir de forma mais barata, eficiente, e exportar para a Índia, para o Paquistão, para esses vários países onde a população continua crescendo? E você falando isso, eu vou te perguntar como que você enxerga aí a evolução da tecnologia no agro, né? Porque a gente vê que tudo está evoluindo. Por exemplo, hoje nós já temos aplicações que são feitas com drone. Uhum. Os próprios maquinários, que eu sou encantada, né, também com algodão. Os maquinários hoje de algodão que tem os rolinhos, enfim, a gente vê que Sim. tudo vai evoluindo, né? Isso vem para ajudar, né? É apaixonante, né? Acompanhar tudo isso. Eu acho que é um caminho sem volta. A agricultura digital, de uma forma geral, né? A agricultura de dados, onde você tem um monte de informação que te auxilia na tomada de decisão. A aplicação por drone. Com certeza, trator não vai ter operador em pouco tempo. Plantadeiras cada vez mais eficientes, mais rápidas. Eu acho que isso aí, tudo isso só vem para somar, para fazer da agricultura ainda mais eficiente. E diante disso, como é que você vê o futuro na questão da distribuição de insumos? Eu acho que a distribuição sempre vai ter o seu papel. Porque tudo isso que a gente está falando é tecnologia. A Uhum, tecnologia, ela não é automática. Tem que ter alguém que mostra a tecnologia e auxilia o agricultor a usar a tecnologia. Então, esse papel o distribuidor sempre terá. Acho que ele vai sempre ser importante nesse processo de transferência de tecnologia da indústria para o agricultor. tá certo. E a questão dessa, na agrícola alvorada, como é que você vê o futuro aí do setor de distribuição da empresa? O setor de distribuição, de uma forma geral, ele passou por muitas transições, né? Nós Uhum. tivemos as consolidações, grandes fundos vindo consolidar a distribuição de insumos e a gente viu que o agricultor não se adaptou tanto a isso, né? Ele ainda preferiu comprar daquela empresa que tinha uma relação de dono ou daquele gerente muito antigo que está na região. E a cultura da agrícola rural é fomentar isso, né? Ter pessoas que ficam bastante tempo na mesma região, que vivem a sociedade, né? Por exemplo, nós temos um rapaz lá em Água Boa, Rudinei Teixeira, famoso, está lá há vários anos, foi patrão do CTG, convive a sociedade da região. A gente tem o João Paulo lá em Querência, tem várias pessoas que estão há muitos anos na mesma região. A gente acredita que essa relação humana ela vai sempre existir. Então, a gente vai continuar apostando nesse nosso modelo solução completa e pessoas capacitadas e com uma relação na sociedade mesmo, uma relação até pessoal com os clientes, para continuar crescendo e sendo forte. Eu acho que uma coisa que a gente pode realmente também, como você acabou de falar das pessoas capacitadas, a gente que acompanha a agrícola alvorada também há um tempo, a gente vê realmente das pessoas que às vezes começaram em determinado cargo e tiveram oportunidade de crescimento, né? João Paulo me lembra, ele começou trabalhando aqui em Primavera, né? Isso. Aí foi para Querência, eu acho que num período que Querência talvez não fosse tão desenvolvido, Tá. né? Vários anos lá já. Exatamente. Então, eu falo assim, as oportunidades que a agrícola dá, a capacitação, né, que esses profissionais têm para atender o produtor rural, né? Eu falo que a Agrícola Dourada é uma empresa que quem tiver com vontade de trabalhar vai crescer lá dentro, né? Trabalhar e estudar, né? Estudar é importante também. E nós temos exemplos de pessoas que começaram como balanceiro hoje são gerentes, passaram por 5, 6 funções dentro da empresa. Então, é uma empresa que abre portas para as pessoas crescerem, se capacitarem. A gente dá vários cursos ao longo do tempo, paga pós-graduação em inglês para quem precisa e quem se dedica cresce dentro da empresa. E a Olha gente só. precisa, né? Porque a empresa está expandindo, tem que estar sempre formando pessoas para poder assumir essas novas áreas, essas novas regiões.
Olha só, então o produtor rural precisa aí precisa de uma equipe de confiança, só procurar aí nessas Só 18 procurar. unidades. Quem procurar não encontrar, depois você deixa meu telefone. O Com agricultor pode certeza. ligar direto para mim, que nós vamos colocar alguém capacitado para atender o agricultor em todas as regiões onde nós estivermos. Ok. Eu queria agora que você falasse para a gente como que você visualiza, então, a tua perspectiva aí da Agrícola Alvorada, num geral, né? A gente falando aqui da distribuição de insumos, mas de um modo Uhum, geral, futuro da agrícola, o que que você visualiza daqui para frente? uhum. Eu acho que o segmento de distribuição ele está em transformação, como eu disse no começo. Infelizmente, as margens estão extremamente baixas, tem muitas empresas operando no prejuízo. Eu entendo que isso é passageiro, né? Que algumas, infelizmente, vão deixar de existir e a Agrícola Alvorada vai continuar firme e forte, vai aproveitar esse movimento para crescer ainda mais. Então, assim, para isso a gente tem que estar com profissionais capacitados, preparados. A gente tomou uma decisão corajosa, vamos dizer assim, que é enxugar um pouco a nossa quantidade de fornecedores. Então, uma das dificuldades que a gente identificou para a nossa equipe ser mais preparada tecnicamente é que a gente vendia muitas bandeiras diferentes, muitos produtos, cheguei a ter mais de 300 produtos na nossa lista de produtos, e era difícil um agrônomo conhecer muito bem 300 produtos. Então, a gente enxugou drasticamente as nossas parcerias. Iniciamos, desde a semana passada, uma capacitação forte nesses produtos focos. Então, nós vamos ter uma equipe no campo, com certeza muito bem capacitada para falar sobre esses produtos que a gente resolveu colocar no nosso pacote da solução completa para o produtor. Olha só. Então, agora que ele fala um pouquinho da agrícola, eu gostaria muito, você que é o nosso diretor de marketing, que você deixasse aí um recado para o produtor rural, para aquele produtor que está te ouvindo. Qual Uhum, seria o recado da Agrícola Alvorada nesse momento para o uhum. agricultor? Eu queria primeiro parabenizar, né, o agricultor pelo trabalho que faz, né, alimentar o mundo. Acho que não existe missão mais nobre do que essa. E em nome da Agrícola Alvorada, eu faço o convite àqueles que não conhecem a Agrícola Alvorada, que não fazem negócio com a Agrícola Alvorada, a darem essa oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho, né? Que seja um produto, que seja um caminhão de soja, um caminhão de milho que ele entregue nas nossas unidades. E a gente erra como qualquer um, né? Podemos ter cometido erros no passado. Sempre essa relação comercial muito longínqua, ela às vezes gera problemas, né? E se acontecer alguma coisa, a gente está à disposição a ouvir, a mudar. E estamos de portas abertas para fazer negócio, para receber o produtor. Nem que seja para tomar um cafezinho no primeiro momento, depois, quem sabe, receber uma carga de soja, vender 1 litro de produto. E, e aceitamos convite para churrasco nas fazendas também, tá? O produtor pode nos convidar que nós vamos com certeza participar. Ah, com certeza. Chama o podcast no Momento do Campo também, né? Com certeza, vamos juntos. Darcy, estou muito feliz de te receber aqui. Eu tenho certeza que, é como eu falei, você é uma pessoa que conhece muito do agro. Hoje a gente acabou focando mais nessa questão de distribuição de insumos, mas tenho certeza que a gente pode sentar aqui e falar Uhum, de vários assuntos em outras oportunidades também. uhum. Porque você é um conhecedor, uma pessoa que viaja muito e que estuda, que está muito por dentro do agro. Então, isso para a gente é importante, tá? Informando o agro com pessoas também que são respeitadas aí nessa área. Então, eu queria te agradecer por ter tirado um pouquinho do seu tempo. A gente sabe da correria e dos seus compromissos e obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Você falou que eu tenho muito conhecimento no agro. Na verdade, eu sou um eterno aprendiz. O agro é gigantesco, tem muita coisa para a gente conhecer ainda, tem muita tecnologia para ver. E sem dúvida, vamos ter outros assuntos para a gente conversar no podcast. Com certeza, pode ter Aguardo o certeza. próximo convite, então. Com certeza, pode ter certeza que eu vou chamar mesmo. Muito obrigado. Obrigada a você e até a próxima. Obrigado, até mais. Gente, então esse foi um podcast, como eu falei, né? Darcy é conhecedora aí do agro, uma pessoa que entende muito e que também nos trouxe aí muita informação da Agrícola Alvorada. Mas nós teremos mais momentos para trazer ele e explanar por diversos assuntos aí. E é claro, né, falando em Agrícola Alvorada, quero falar um pouquinho dessa empresa que já tem aí
18 unidades no estado de Mato Grosso. É uma empresa que oferece uma gama completa de serviços e que está aí para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria dedicada, preparada aí para o produtor rural. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. Pessoal, então quero agradecer mais uma vez aí a parceria da nossa empresa aí, que acreditou no podcast do Momento do Campo, que acredita nesse podcast, aproveitando aqui a presença do diretor de marketing da Agrícola. Então, obrigada por acreditar aí no nosso trabalho, acreditar aí nessa nossa missão de informar um pouco mais sobre o agro de Primavera, Mato Grosso e também do país. Obrigada aí mais uma vez, Agrícola. E, gente, esse aí foi mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Chegamos aí ao 13º episódio, espero que tenham gostado e espero vocês no próximo episódio. Até lá!